E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar uma combinação de dois candlesticks que vão dar o sinal de entrada para day trade, chamado engolfo de baixa e engolfo de alta. Além dos sinais, eu vou também dar uma dica de quando você deve usá-los. Fica com a gente! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aí nossa série de vídeos sinais de entrada para day trade, hoje eu vou trazer um setup bem especial para vocês, que é uma combinação de dois candlesticks, ok? Esse setup é conhecido como engolfo de baixa, tá pessoal? É bem simples, mas quando você consegue entrar nele na região certa, você tem alta probabilidade aí de fazer os seus gains, tá bom? Bom, vamos lá? O engolfo de baixa é o seguinte. Primeiro eu vou abrir uma imagem para exemplificar e depois nós vamos ver na prática aqui, tá? Que eu achei bem interessante. O engolfo de baixa é o seguinte. Toda vez que você tiver numa tendência de alta ou numa tendência de baixa que ele estiver fazendo um pullback e você identificar esse ponto aí que ele tem que bater e continuar caindo ou então for um ponto de reversão, você vai identificar esse padrão aqui, ó. São duas velas, tá? Você tem aqui o gráfico subindo e de repente se formou uma vela de alta. Aqui no caso eu estou utilizando a cor verde, mas pode ser branco e preto, enfim, as cores que você costuma utilizar aí. E aqui do lado, na sequência, veio a formação de uma vela vermelha, tá? E aí depois o preço começou a cair, né? Isso aqui serve para índice, dólar, ações, Bitcoin, Forex, binárias, enfim, qualquer tipo de mercado, tá? O que que acontece aqui? O que que você tem que levar em consideração? O preço estava subindo, se formou um candle de alta e de repente esse candle fechou aqui e o próximo candle teve abertura acima do preço de fechamento do candle anterior. Logo depois, o preço foi caindo, 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 caindo e teve seu fechamento. O fechamento foi abaixo do preço de abertura. Ou seja, o que acontece? Esse candle, ele engoliu esse candle anterior, tá? Então aqui você teve a formação do engolfo de baixa. Então você tem dois candles, sendo que um vem de alta, né, um candle de alta, e na sequência você vem um candle de baixa que praticamente engole o candle anterior. Tá? Esse é o principal detalhe, é esse desenho que você vai ter que procurar aqui. Só que não é em qualquer lugar, e é aí que está a grande dica, tá, pessoal? Outra coisa, se esse candle for menor, melhor ainda. O importante é que ele seja de alta, tá? Quanto menor esse, maior é a chance de você estar acertando. Mas até que uma configuração assim também vai bem, tá? Agora vamos ver no gráfico, identificar e entender como que você vai procurar isso na sua telinha aí, tá bom? Ó, deixei aqui aberto já. Não se preocupe porque eu vou limpar esse gráfico, tá? Eu tracei algumas coisas aqui só para confirmar isso. Né? Eu tracei Fibonacci, que é uma ferramenta que mais para frente a gente vai estar gravando vídeo. Tem topos e fundos traçados, enfim, uma série de coisas. Mas o que eu quero que vocês observem, antes de limpar o gráfico, é essa figura aqui, ó, tá? São esses dois candles que eu quero que vocês observem. Eu vou ampliar agora eles. Bacana, galera. Aqui já deu para ter uma noção, tá? Eu vou pegar uma linha aqui para traçar só para vocês enxergarem o que eu mostrei ainda agora. Olha o preço de abertura dessa vela aqui, ó. Percebe? Que ela é uma vela de alta, quer dizer, daqui ele deu um pulo, foi, não teve força, começou a descer. E aqui embaixo, essa vela vermelha, ela fecha, né? Então, o que que a gente pode concluir? Se formou, então, aquela mesma figura que eu mostrei para vocês. O preço estava subindo, de repente ele fechou, o próximo candle abriu mais alto, mas começou a devolver tudo, né? Até o ponto de engolfar, de engolir esse candle anterior. E o mais importante, dica de ouro, se essa próxima vela engolir não só esse candle anterior, como o candle antes dele, o sinal é mais forte ainda, tá, pessoal? Então fiquem atentos nessa dica aí. Quanto mais velas ele engolfar, melhor. Só um minutinho. Tá, então vamos lá. Então essa é a dica de ouro. Tem que ser assim essa formação, tá? Ele tem que
abrir acima da vela anterior e fechar abaixo do preço de abertura, que aí você tem configurado o engolfo de baixa, tá, pessoal? E se fosse de alta, mesma coisa, só que a vela verde aqui seria uma vela vermelha e essa vela aqui seria uma vela verde, né? E estaria no fundo do gráfico e não no topo, como vocês estão vendo aqui. Então vamos lá, agora o mais importante de tudo isso aqui, galera. Seguinte, olha onde que foi surgir essa figura. Por isso que eu falo que muita gente perde dinheiro porque entra em qualquer lugar do gráfico. E antes de você começar o seu dia fazendo trade, o mais importante, o passo mais importante é você traçar suporte e resistência ou topos e fundos, como é mais popular, né? Para você saber onde o preço costuma bater e voltar, entendeu? Por quê? Porque nessa região tem muita gente que costuma operar. Olha só, eu tinha traçado do dia anterior um suporte, desculpa, uma resistência, né? E um suporte. Porque durante o pregão do próximo dia, você vai ter os locais onde o preço mais costumou bater e segurar, onde teve mais briga de negociação, tanto do lado do comprador como do lado vendedor. Que nem aqui, ó, esse dia aqui é o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, tá? Esse dia aqui é um dia anterior, né? E se a gente for mais para trás, esse mesmo suporte e resistência que eu estou mostrando para vocês, ele bateu várias vezes. Por isso que eu coloquei ele mais forte, porque é uma área que existiu muita negociação de preço, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma resistência, né, ou um topo, onde o preço bate e volta, bate e volta. Aí quem tiver mais curiosidade sobre topos e fundos, vou deixar aqui num card em cima a videoaula sobre suporte e resistência, topos e fundos, né? Para você poder se inteirar melhor. Mas a ideia é a gente ver aquele sinal ali, né? Então vamos lá. E então aqui a gente tem um suporte e aqui a gente tem uma resistência. Ou seja, eu tracei lá nos dias passados, o preço eu vi que bateu várias vezes, e quando o pregão abriu nesse próximo dia, olha o que aconteceu. Vamos lá. O preço já abriu lá em cima. Vamos imaginar que aqui a gente não consegue ver, mas tem um candle gigante que vai lá para cima, um candle de força verde, né? Então ele subiu, 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 subiu. O que aconteceu com o preço? Começou a descer, tá? Legal. Eu fiquei observando porque a partir do momento que o preço rompe uma resistência, que o preço passa, que ele volta, essa resistência, né, já não é mais uma resistência, ela vai servir como suporte. Ou, de uma forma mais simples, esse topo foi quebrado, já não vai ser mais um topo, vai ser um fundo. Tanto que o preço, quando bater, vai bater no fundo. Tá? O que aconteceu? O preço desceu com tudo, quebrou o fundo, né, que agora virou um suporte, quebrou, foi lá para baixo, né, e voltou de novo para cima. Quando ele voltou, o que eu imaginei? Pô, então agora já não é mais suporte, agora vai virar topo, vai virar resistência. Então eu vou ficar atento para ver o que vai acontecer quando ele voltar. Quando ele começou a voltar, que ele chegou aqui em cima, naquele traço que eu tinha feito, tá? Ele bateu e deixou esse candle grande, né? Foi subindo, olha a força dos candles. Só que quando chegou aqui, eu pensei, pô, vamos ver que tipo de sinal que vai se formar aí. Se ele vai passar direto ou se vai dar algum sinal. E aí foi que deu um engolfo de baixa. Por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Então o que aconteceu? Ele fechou um candle forte, tudo bem, só que o preço abriu um pouquinho mais acima do que ele fechou, tentou subir, não teve força e começou a descer com tudo. Aí nesse momento eu já falei, pô, estão perdendo força, cara. E olha só que interessante, a gente está vendo que a tendência já era de baixa, né? Ele começou alto, mas depois ele começou a cair, 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 cair. Enfim, aí você já começa a pensar, poxa, será que eu estou numa tendência de baixa? Será que ele vai reverter para cima ou será que ele vai fazer aquele descanso que o pessoal chama de pullback para depois continuar caindo? Então, o que eu fiz? Eu vi esse sinal, pensei, pô, eu acho que ele vai cair. Ele confirmou esse sinal com esses dois candles, né? Quer dizer, abriu acima e fechou abaixo. E ainda foi tão forte que engoliu esse candle aqui, tá? Nesse momento é que você faz a sua entrada, tá, pessoal? Eu vou tirar essa linha aqui, mas depois a gente vai fazer uma aula só sobre Fibonacci, tá? Por quê? Fibonacci é uma figura que ela tem a mesma função disso aqui, ó, de topos e fundos. Só que ela faz uma marcação de pullbacks, por exemplo, né? É um suporte de pullback, digamos assim. E geralmente o pullback ele acontece
a 50, 61% do movimento. O que eu fiz? Eu tracei isso aqui, né? Então o preço desceu, bateu no 100%, tá? Isso foi eu que tracei. Depois ele voltou. Se ele tivesse batido aqui no 61%, ó, e tivesse feito um sinal, eu já ia ficar atento. Mas olha onde ele fez, onde ele bateu no Fibonacci, que é esse indicador, tá? Ele bateu exatamente no 50%. E isso geralmente costuma acontecer. Só que além de bater no 50%, ele bateu no topo que eu tinha traçado. Meu amigo, aí é 90% de chances de que o preço caia. E foi o que aconteceu, tá? Mas isso fica para uma próxima aula. De repente eu até pego esse mesmo caso aqui para a gente traçar. Mas eu quis confirmar aqui para vocês que a importância de você traçar, né, o suporte à resistência e o topo e fundo. Porque se você tem isso traçado, quando você vê um sinal como esse, você já sabe que tem mais confiança. Porque ele bateu exatamente num ponto em que houve briga e o preço começou a voltar. Tá bom, pessoal? Espero que não tenha ficado muito confuso, tá? Mas a ideia é vocês entenderem que, além do sinal, em todos os sinais de entrada, não adianta só o sinal, você tem que ver aonde ele está. E ele estava exatamente no lugar certo, tá? Então aí o que eu fiz? Vou tirar aqui esse quadradinho, tá? Fiz a minha entrada bem onde está esse traço, ó. Fiz a minha entrada bem aqui, né? E botei o meu stop aqui embaixo. Onde que está o meu alvo? O meu alvo, pessoal, o meu alvo ele está exatamente aqui, ó, no suporte, tá? O suporte ele está aqui embaixo, né? Então quer dizer, eu já tinha traçado ele e eu vou botar o meu alvo agora nesse suporte, tá? E o meu stop, quando andar 100 pontos, isso é uma técnica, mas eu vou te mostrar outra também. Você vai trazer para o seu local de entrada, porque se o preço estiver aqui ainda, ó, vamos ver onde que seria 100 pontos, né? Só para a gente ter uma pequena ideia, tá? Ó, 100 pontos seria mais ou menos aqui, né? Então, o preço andou até aqui, o que eu faço? Pego o meu stop que estava aqui e coloco no preço de entrada. Você acabou de tirar todo o seu risco de perder no trade. No máximo que pode acontecer é você sair no 0 a 0. Andou mais 100 pontos, traz o seu stop para baixo, entendeu? Sempre em cima do pavio da vela anterior, ou no preço de fechamento, ou se você não quiser correr menos risco, coloca logo abaixo da vela, tá? E aí, meu amigo, você vai só administrando isso, vai trazendo para baixo, tá? Andou mais 100 pontos, vai descendo o stop. Esse é o seu alvo, tá, pessoal? Bom, quantos pontos teria dado aqui? Vamos ver quantos pontos teria dado aqui. Isso usando o sinal e o suporte, tá? Daqui que foi minha entrada, vamos colocar até aqui, ó. 375 pontos, tá, pessoal? Mas lembre-se, eu estou na tendência, eu estou usando o suporte e eu estou usando o sinal. São 3 combinações e um sinal de 2 candles que me deram certeza de entrar nesse trade, tá? Tem muitos traders profissionais, mas aí você tem que ter pouca ansiedade, porque você vai passar um certo nervoso no sentido de que será que vai voltar ou não, que é o seguinte, você trouxe aqui, você protegeu o preço aqui, ó, você protegeu o preço na sua entrada, cara, esquece. Você vai até onde o trade te permitir. Se você tiver esse estômago, que na verdade eu não costumo fazer, andar tanto assim, mas olha só até onde que esse movimento veio hoje, pessoal. 1.500 pontos. Isso é normal de acontecer? Não é normal, não é todo dia que acontece isso, tá? Geralmente o preço volta um pouco antes, tal. Mas se a gente considerar só esse pedaço aqui, você já vê que é um bom trade, tá? Então esse candle, esse sinal, ele é muito conhecido, tá? Em Golfo de Baixa. E se fosse aqui no fundo, seria a mesma linha de pensamento, tá? O engolfo de alta, porque esse é o de baixa. Ele é a mesma coisa, só que você vai encontrar ele no fundo, né? No suporte. O candle menor vai ser o vermelho e o maior vai ser o verde. Você tem que seguir as mesmas regras. Beleza, pessoal? Ah, uma outra forma aqui, vamos deixar de bônus, para você achar o fundo, o seu fundo não, desculpa, para você achar o seu alvo é o seguinte: Fibonacci, vou pegar ele aqui,
e a gente vai ter uma aula só disso, tá? Vou traçar ele até aqui, tá? Legal. E aí é o seguinte, a nossa entrada foi aqui, correto? Nossa entrada foi bem aqui, ó, mais ou menos uns 76%. Aqui era os 50% de Fibonacci, né? Fibonacci. Então, quando ele começou a descer, qual pode ser o seu alvo? 100%, tá? Depois tem o 111%. Você viu que o preço segurou bastante aqui, ó. 111% geralmente é um número que não é muito bom, tá, galera? Porque ele começa a dar rompimento falso. Mas, se confirma, qual é o seu próximo alvo, como ele rompeu aqui com força? 141%. E depois, qual que é o próximo alvo? 161%. Então, tem várias formas de você traçar o alvo. Eu espero que o Fibonacci não tenha te confundido. Eu quis mostrar porque isso é uma coisa que muitos traders usam, né? Mas se você só quiser operar com suporte e resistência que você vai traçar, o sinal de entrada, meu amigo, eu super indico o engolfo de alta e o engolfo de baixa, tá bom? Bom, até a próxima, fiquem com Deus e bons trades para vocês. Ah, e não se esquece, se esse vídeo foi interessante aí, me ajuda, dá um like, faz seu comentário aí do que você achou, se você não concorda, se você concorda, e vamos discutir aí para a gente poder aprender cada vez mais juntos, tá bom? Obrigado, até a próxima.